Senhor, os mais poderosos profetas do Senhor. Bem, povo abençoado, eu estou falando diretamente dentro da mega conferência que está acontecendo em Kisumu. Eu estou falando diretamente ao vivo dentro da mega conferência que está atualmente acontecendo em Kisumu. E eu quero começar, primeiro de tudo, abençoando o arcebispo adjunto Charles Garrow, o bispo presidente que organizou tudo isso em Kisumu, e todo o clero que está lá. Nós temos o abençoado arcebispo honrado e reverendíssimo John Litunda, e também o supervisor geral, o reverendíssimo Amos Wandeira, e também os adjuntos Right Reverend Negeti, e todo o clero sênior que está lá, professor Hewe. Então, eu estou falando diretamente dentro da reunião em Kisumu. E quanto a mim, eu quero abençoá-los neste tempo para enviar para vocês as bênçãos do Senhor e para fazer vocês entender que o Senhor falou comigo a respeito da gloriosa vinda do Messias. Então, a sua conferência, a mega conferência em Nyanza, em Kisumu, está acontecendo em um tempo tal, quando o Senhor Todo-Poderoso já falou agora, muito vivamente e claro, a respeito da gloriosa vinda do Messias. E naquela conversa que o Senhor teve comigo e com a igreja, consequentemente, o Senhor veio muito claramente a respeito do assunto da preparação, a necessidade para a igreja e as nações estarem preparadas. Então, vocês estão tendo esta enorme conferência realmente em Nyanza, a mega conferência em Kisumu 2022, bem diante com este pano de fundo, com a instrução que veio do céu, que a igreja agora precisa estar preparada e as nações precisam estar preparadas para a gloriosa vinda do Messias. Então, este é o tempo no qual agora o Senhor Todo-Poderoso está pedindo para vocês focarem, para estarem deliberadamente colocando o seu foco intencionalmente em preparar uma noiva santa, uma igreja santa para a gloriosa vinda do Messias. Então, imediatamente, antes de eu compartilhar com vocês esta instrução muito particular, eu quero compartilhar da mensagem que o Senhor me deu nesta noite. Eu vejo alguém que é totalmente cega, ela me parece que é uma mulher, ela é totalmente cega. Totalmente cega, absolutamente cega. Então o Senhor falou por voz e disse, ele disse, o Senhor disse no sonho por voz, Deus Pai, por voz nesta noite passada, ele disse, os olhos delas eram totalmente mortos, os olhos dela eram totalmente mortos. Em outras palavras, ela tinha olhos mortos, os olhos morreram, totalmente cega e selado. Eu pude ver também o olho selado. Ela não era, ou ele, não sei, não podia abrir os olhos, ele ou ela. Então o Senhor por voz disse, os olhos dela eram totalmente mortos. Então aqueles eram olhos mortos. Então pela primeira vez, Deus Pai falou comigo por voz a respeito deste assunto de olhos mortos. Os olhos estando mortos, ele falou por voz. E então, quando o Senhor trouxe os seus servos para ter contato com este tremendo filho ou filha do Senhor, os olhos abriram, pop, abriram. E a pessoa então pôde ver agora. Então o Senhor por voz disse, veja, os olhos dela eram totalmente cegos. Me parece uma senhora, eram totalmente mortos os olhos. Então, em outras palavras, o Senhor está dizendo que haverá muita cura. A unção está aumentando, porque nós ainda nem saímos mais de Nairobi, a unção do Senhor está aumentando. A última unção que foi prometida na Bíblia está agora mesmo, está pulsando através da igreja, fazendo a igreja vibrante, sacudindo a igreja, virando as mesas na igreja, limpando o átrio da igreja. A última unção está acontecendo agora.
Está chovendo sobre o corpo de Cristo, sobre as nações, e este se torna um tempo tão importante para ter a conferência que vocês estão tendo e para receber instruções do alto, instruções do Senhor, de como vocês devem ministrar diante do Senhor. Eu quero que vocês saibam que esta conferência está acontecendo em um tempo quando o Senhor prometeu mais cura. Vocês viram a nuvem de Deus, eu chamei Deus Pai, meu amigo Jeová Yahweh, e ele veio aqui sumo. Ele veio e repousou sobre a tenda. Então este é o tempo no qual vocês agora estão tendo esta conferência. É como se o Senhor está chamando vocês novamente. O Senhor está chamando vocês mais uma vez devido à gravidade da hora, do momento. E o Senhor agora está chamando vocês neste tempo para voltar e preparar uma igreja santa neste tempo, quando Ele instruiu que o Messias está vindo e a igreja precisa estar preparada e as nações. Então, eu estou vindo até vocês ao vivo, tendo ouvido a voz de Deus Pai nesta noite. É por isso que é tão espantoso que vocês possam ter uma conferência nesse tempo, quando eu ouvi a voz de Deus Pai, Ele mesmo, aquele que leva pessoas para o céu e leva outras pessoas para o inferno. Eu ouvi a voz dele. E então Ele me envia para falar com vocês ao vivo nesta conferência, a mega conferência em Kisumu. E eu quero que vocês celebrem esta conferência. Eu disse que nós temos os sarados do Senhor aí. Eu quero celebrar a escolha do Senhor, que o Senhor escolheu vocês para serem os soldados, para serem testemunha. Vocês seriam testemunhas desta tremenda visitação que foi prometida na Bíblia. Entretanto, permitam-me levantar essa advertência. Eu sei que com respeito àquilo que o Senhor disse a respeito dos olhos cegos, muitos olhos cegos vão abrir na nação e também no exterior, os que estão sintonizados, muitos ouvidos surdos vão abrir, aleijados andar, cegos enxergar, surdos ouvir, paralíticos andar, até mesmo pessoas no hospital, HIV, AIDS. Agora eu amaldiçoo o vírus do HIV, AIDS, para que você possa voltar ao seu médico e testar negativo. E eu sei que devido a esta conversa que o Senhor teve comigo, amanhã eu virei diante da igreja e eu vou decretar a unção de cura do Senhor para poder cobrir todos os que estão sintonizados nesta nação e no exterior. O programa da KTN que nós teremos amanhã vai ter os aleijados na Uganda. Então não há limites para o decreto do sangue de Jesus, não há limitação espacial. Mas permitam-me levantar uma advertência muito séria para vocês enquanto vocês celebram, para que vocês possam celebrar dentro do contexto, e enquanto vocês celebram, haja uma perspectiva. Eu disse para o arcebispo que vocês permitam que cada arcebispo leia uma escritura e celebre devido à bondade do Senhor, como Ele tem colocado nesta nação, nesta igreja, nesta era. Mas antes de entrarmos nesta celebração, permitam-me colocar tudo dentro do contexto, como eu disse. O Senhor está chamando vocês em um tempo. Em qual tempo o Senhor agora está chamando vocês e reunindo vocês em Kisumu para observar esta conferência? Ele está chamando vocês em um tempo quando, se você olhar a igreja hoje, o livro de Isaías, capítulo 29, ele diz o seguinte, Isaías 29, eu vou ler o versículo 13, ele diz o seguinte, ele diz, Isaías 29, 13, portanto assim diz o Senhor, este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Este é o tempo. Este é o tipo de tempo no qual vocês estão tendo esta conferência tão importante e pivotante, a conferência do clero, a conferência de bispos, a conferência de todos os pastores e ministros do Evangelho em Kisumu. Em um tempo quando nós sabemos muito bem, vocês sabem disso, que agora mesmo o mundo roubou qualquer preocupação e consideração devida ao Senhor. Tudo isso foi roubada pelas distrações do mundo. Eles estão totalmente distraídos agora com o mundo.
Este é o tempo no qual agora o Senhor está chamando vocês para esta mega conferência em Kisumu. Ele está dizendo que quando eles vêm para adorá-los nesta era, eles vêm, mas o coração deles está lá fora. Então, este é o tempo quando o Senhor está chamando vocês, povo abençoado, o clero mais importante que está reunido aí em Kisumu. E o Senhor está esperando que na sua maneira de ministração, vocês poderão corrigir o que está errado. Vocês poderão trazer correção para que os corações dos filhos de Deus estejam totalmente consumidos pelo Senhor novamente. O Senhor está chamando vocês, povo abençoado, quando as pessoas estão envergonhadas. Elas têm vergonha de Cristo. E eles honram os seus amigos primeiros antes de Cristo, significando opinião pública vem primeiro. Este é o tempo no qual o Senhor está chamando vocês, onde agora as pessoas, eles olham as suas riquezas, seus status, educação, sua cidadania, se é americana, alemã, eu sou britânico, eles estão olhando outras coisas, dão honra a outras coisas antes de priorizar a honra a Jesus. Este é o tempo quando as pessoas não podem tolerar nenhuma vergonha por causa de Cristo. Nós sabemos que Cristo Jesus foi envergonhado na cruz por causa de nós. E nós sabemos que a primeira igreja aceitou receber a vergonha por amor a Cristo, por amor do Evangelho. Mas nós vivemos em um tempo tal, quando as pessoas não podem tolerar nenhum tipo de vergonha por amor a Cristo. Na verdade, eles têm vergonha de Cristo. Eles honram suas profissões primeiro. Eles honram seus amigos primeiro. Eles honram suas esposas, maridos e filhos primeiro antes de Cristo. Este é o tipo de pano de fundo para o qual o Senhor está chamando vocês nesta conferência, para que vocês possam novamente purificar os seus ministérios. Então agora vocês agora estão sendo enviados para corrigir tudo isso que está acontecendo diante do Senhor na última hora. Isto é sério. Esse é o tempo tal quando as pessoas estão vivendo como cristãos. Eles confessam ser cristãos, confessam amar a Jesus com a sua boca, mas eles não permitem que Jesus assuma o controle dos seus corações. Vocês podem imaginar o desafio com o qual vocês estão sendo chamados? Vocês são um novo tipo, uma nova colheita de sacerdotes e pastores. E vocês sabem muito bem que todos os arcebispos e bispos, o maior chamado de todos, o seu maior chamado é ser um pastor. Então o Senhor está chamando vocês para pastorear o seu rebanho, as suas ovelhas, em um tempo quando as pessoas confessam amar a Cristo, mas quando vocês os examinam, eles não permitem que Jesus assuma total controle dos seus corações. Vocês foram chamados nesta conferência hoje em um tempo quando nós somos ateus acobertados, nós somos ateus por dentro da igreja. Isso é sério. Vocês estão sendo chamados hoje quando as pessoas não querem se comprometer totalmente com a sua salvação, com a salvação de Cristo, a qual eles professam, para servir a Deus, para servir a Cristo, o Messias. Vocês foram chamados em um tempo quando hoje eles fazem o mínimo necessário, o mínimo do mínimo para o Senhor. E dão toda a sua atenção e energia para outras coisas. Vocês agora entendem o pano de fundo e o desafio com o qual vocês estão sendo chamados hoje? É como se o Senhor estivesse chamando vocês em Nyanza pela primeira vez hoje. É o tempo quando as pessoas, eles dão o seu dinheiro na igreja, mas não dão o seu coração. É o tempo quando eles estão consumidos com olhar e sentar. Eles estão buscando aceitação humana às custas de Cristo. Eles estão trabalhando dia e noite para serem aceitos pelos homens.
e deixando de lado Cristo, às custas de Cristo. Vocês estão sendo chamados em um tempo quando os cristãos estão lutando para que o mundo os aceitem. Eles estão procurando status e não Cristo. Eles estão buscando a aprovação do homem e a aprovação do mundo. Vocês agora entendem que hoje o Senhor está chamando vocês como se fosse a primeira vez em Nyanza. Deus está chamando vocês em um tempo quando as igrejas estão ocupadas exibindo seu status. Veja quanto dinheiro ganhamos. Nós ganhamos tantos milhões este ano. Veja os novos prédios que construímos este ano. Entretanto, não estão buscando a presença de Deus na igreja. Não há presença de Deus. Mas eles querem exibir status e riqueza. Olha quem está na nossa igreja. Nós temos pessoas importantes na nossa igreja. Esse é o tempo quando o Senhor está te chamando na igreja. Quando as igrejas, os pastores e as denominações, eles querem mostrar quantos hospitais eles têm, quanto dinheiro eles arrecadam. Eles querem mostrar para vocês quem são as pessoas importantes que vêm na sua igreja. Entretanto, eles não se importam se a presença de Deus está ou não na igreja. Este é o tempo no qual o Senhor está te chamando, clero de Nyanza. Ele está chamando em um tempo quando as pessoas estão mornas. Hoje os cristãos estão mornos, eles não têm o fogo da redenção, o fogo do Espírito Santo. Falta para eles o fogo da salvação. O Senhor está chamando vocês em um tempo quando a igreja está indo para o inferno. Você pode imaginar? É como se o Senhor está chamando vocês pela primeira vez hoje. Se você me perguntar, eu vou dizer, hoje é o dia do seu chamado. Bispos e pastores de Nyanza. Ele está chamando vocês em um tempo quando a igreja teme perseguição. Quando há um amor intenso pelo modernismo dentro da igreja. Ele está chamando vocês em um tempo quando uma pequena aprovação e eles já abandonam Jesus. E o Senhor espera que vocês vão e corrijam isso pela maneira da sua conduta, pela maneira da sua administração. Lembre-se que o turbante do sumo sacerdote era muito grande e ele estava escrito na testa, Santo ao Senhor. O Senhor os enviou com este turbante em um tempo de mudança espiritual para uma geração que está morrendo. Vocês estão sendo chamados em um tempo quando eles abertamente celebram homossexualismo, lesbianismo, LGBT, abortos. Eles abertamente desfilam nas ruas, lutando pelos direitos de matar os seus bebês. Este é o tempo quando o pecado está sendo celebrado publicamente, sem nenhuma vergonha. Esse é o tempo quando o Senhor está chamando vocês. Vocês podem imaginar este chamado? O Senhor está dizendo que Ele está chamando vocês em um tempo tal, quando há falta na igreja, há carência, o Espírito Santo não está na igreja, quando os cristãos, eles escolhem a escritura que eles querem, que vai se adequar mais à vida deles, que vai se adequar a eles, para que eles fiquem numa zona de conforto. Eles escolhem a lei exata, a única lei que eles querem obedecer. Vocês podem imaginar o chamado que vocês têm? Vocês estão sendo chamados em um tempo quando a igreja ela acumulou para si mesmos tesouro na terra, não no céu. Os cristãos estão acumulando tesouro sobre a terra. Vocês estão sendo chamados em um tempo quando a igreja tem a sua própria forma de justiça. Não a justiça de Deus, mas a sua própria forma. Se você vai à Austrália, você tem um tipo de justiça. Você vai para os Estados Unidos, outra, na Europa, na Ásia, outro tipo de justiça. Em um tempo quando o padrão de Deus agora está sendo usado de forma grave e corrompida. Este é o tempo quando o Senhor está chamando vocês. Vocês estão sendo chamados quando a santidade não é popular. Quando o diabo entrou na igreja
com todo tipo de intriga. Algumas vezes comediantes estão ministrando no culto de domingo para fazer as pessoas rirem, de forma que a igreja tornou-se um centro de entretenimento, um clube onde homens buscam mulheres, mulheres buscam homens. Este é o tempo quando vocês estão sendo chamados, a igreja em Nyanza, o clero em Nyanza. Vocês estão sendo chamados em um tempo que as pessoas não temem mentir no púlpito. Quando os mentirosos estão diante do Senhor e mentindo sem nenhum temor. Quando as pessoas não amam a Deus profundamente nos seus corações de forma nenhuma, eles fazem comércio. Se você olhar no livro de Isaías, capítulo 1, para terminar, enquanto eu abençoo vocês, em Isaías, capítulo 1, se você tem a sua Bíblia, o que eu sei que vocês têm, ele diz o seguinte, eu quero ler rápido porque este não é o meu dia. Esse é o seu dia com o arcebispo sênior e o clero e com os arcebispos sêniores adjuntos que estão todos, que senta na cidade de Kisumu, Charles Garrow, um dos arcebispos mais sêniores. Quando o Senhor me trouxe e eu acabei de chegar, ele já era um bispo. Então, Isaías capítulo 1, ele disse o seguinte, visões de Isaías a respeito de Judá, de Jerusalém e Jerusalém durante os reinados de Uzias, Jotão, Acaz, Ezequias, reis de Judá. Esses são 4 reis. Isso te diz que Isaías estava profetizando durante o reinado de 4 reis. E ele diz, uma nação rebelde. Versículo 2 de Isaías capítulo 1. Ouçam-me, ó céus, e escute, ó terra, pois o Senhor falou. Primeiro ele chamou a atenção dos céus e da terra para serem testemunhas daquilo que Deus estava prestes a dizer. Isto é tremendo. Criei filhos e os fiz crescer, mas eles se revoltaram contra mim. Olha isto. O boi conhece o seu dono, o jumento conhece o dono da sua manjedoura, mas Israel não nada sabe, o meu povo nada compreende. Ai da nação pecadora, povo carregado de iniquidade, raça de malfeitores malignos, filhos da corrupção, abandonaram o Senhor, desprezaram o Santo de Israel e deram as costas para ele. Por que continuarão sendo castigados? Por que vocês insistem na rebelião? Perecem na rebelião? Toda a cabeça está ferida e todo o seu corpo está sofrendo. Da sola do pé até o alto da sua cabeça, não há nada são, somente machucados, vergões e ferimentos abertos com pus, que não foram limpos, nem enfaixados, nem tratados com azeite. A terra de vocês está devastada, suas cidades foram destruídas a fogo, os seus campos estão sendo tomados por estrangeiros, bem diante de vocês, e devastados como a ruína que os estrangeiros costumam causar. Só restou a cidade de Sião como tenda numa vinha, como um abrigo numa plantação de melões, como uma cidade sitiada. Entretanto, se o Senhor dos Exércitos não tivesse poupado alguns de nós, já estaríamos como Sodoma, semelhantes a Gomorra. Versículo 10, ele diz, ouçam a palavra do Senhor, governantes de Sodoma. Ele estava comparando com Sodoma, significando que a imoralidade lá já estava inacreditável. Ouçam-me, governantes de Sodoma, ouçam a instrução do seu Deus. Vocês, povo de Gomorra, significando que agora eles eram um sinônimo com Gomorra. Escutem a instrução do nosso Deus. Para que me oferecem tantos sacrifícios? Pergunta o Senhor, o que significa para mim?
Chega de holocaustos de carneiros e da gordura de novilhos gordos. Não tenho nenhum prazer no sangue de novilhos e de cordeiros e de bodes. Quando vocês vêm para comparecer diante de mim, quem pediu isso para vocês? Parem. Somente o fato de vocês pisarem nos meus átrios. Parem de trazer ofertas inúteis. O incenso de vocês é repugnante para mim. Luas novas, sábados e reuniões, convocações. Não consigo mais suportar suas assembleias cheias de iniquidade. Suas festas da lua e suas festas fixas, significando as festas de Israel. Eu as odeio de todo o meu coração. Elas se tornaram um fardo para mim. Eu não as suporto mais. Quando vocês estendem as mãos em oração, esconderei os meus olhos de vocês. Mesmo quando vocês multiplicam as suas orações, eu não estou escutando. As suas mãos estão cheias de sangue. Eu estou lendo Isaías capítulo 1 para enfatizar para a conferência que está acontecendo em Kisumu a condição pela qual Deus está chamando vocês hoje. E ele diz, lavem-se, limpem-se, removam suas más obras para longe da minha vista, parem de fazer o mal, aprendam a fazer o bem. Vamos para o versículo 25 agora, onde ele diz... Vou começar agora no versículo 25, ele diz, voltarei a minha mão contra vocês, tirarei totalmente a sua escória e removerei todas as suas impurezas. Versículo 26, ele diz, restaurarei os seus líderes, juízes como no passado, os seus conselheiros como no princípio. Depois disso, você será chamada a cidade da retidão, a cidade fiel. Veja o versículo 27 e 28, enquanto termino. Ele diz, Sião será redimida com justiça, com retidão os que se arrependerem. Mas os rebeldes e os pecadores serão destruídos, e os que abandonam o Senhor perecerão. Por que eu estou lendo isso para vocês? A conferência que está reunida em Kisumu, na cidade de Kisumu, em Nyanza. O clero sênior que está reunido. Por que eu estou lendo isso para vocês? Por quê? O Senhor está chamando vocês em um tempo tal. Vocês veem os filhos de Israel? Eles estavam muito ocupados oferecendo sacrifícios diante do Senhor. Eles estavam de pé diante do Senhor, oferecendo sacrifícios diante dele. Eles estavam lendo a Torá. Eles estavam lendo o Talmud. Eles estavam lendo a palavra de Deus em uma base diária em cada Shabat. Eles diziam Shabbat Shalom, Shabbat Shalom. Todo mundo que você encontra, Shabbat Shalom, Shabbat Haraha, significando Shabbat Shalom. Todos estão se cumprimentando e observando o Shabat e lendo o Talmud, lendo a palavra de Deus. E parecia muito excelente. Muito excelente. Entretanto, Deus não estava no coração deles. Seria possível que o Senhor está chamando vocês também em um tempo tal, quando as pessoas estão ocupadas lendo a Bíblia nas igrejas em uma base diária, mas eles não podem temer a Deus. A voz de Deus está gritando para eles, arrependam-se, arrependam-se, o Messias está vindo, mas eles estão ocupados lendo a Bíblia e fazendo sacrifícios, mas não ouvindo a Deus. Poderia ser verdade? Poderia ser verdade que o Senhor está chamando vocês em um tempo em que Isaías veio até eles para dizer para eles o que Deus estava dizendo, mas eles estavam ocupados demais para Deus. Eles sabiam o Talmud e a Torá. Muito bem. Entretanto, eles diziam muito excelentemente. E eles estavam se cumprimentando uns aos outros. Matzel Tov,
estavam cumprimentando um ao outro, lendo a palavra, entendendo a palavra. Entretanto, Deus estava falando com eles e eles não estavam ouvindo. Poderia ser verdade que o Senhor está chamando vocês em um tempo, quando o Senhor agora está falando com uma nação. A nuvem de Deus veio, Deus está falando com vocês pelos seus profetas, mas eles estão ocupados lendo a Bíblia, lendo a Bíblia, lendo a Bíblia. Poderia ser verdade que alguém pode ler a Bíblia tão excelentemente, entretanto falha em ouvir a Deus? Ai! Ele está dizendo, para com esses sacrifícios. Quando você levanta sua mão, eu não ouço a sua palavra, eu não ouço a sua oração. Este é o tipo de tempo quando Deus está chamando vocês. Quando a igreja está tão ocupada lendo a palavra, e eles dizem, e se cumprimentando um ao outro. Entretanto, Deus está falando com eles, mas eles não podem ouvir. Quando o próprio povo de Deus está caído dentro da igreja, é isto que eu li para vocês em Isaías capítulo 1. O próprio povo de Deus que está lendo a palavra de Deus estão indo para o inferno e não estão percebendo. E Deus está chamando para eles, não estão ouvindo porque eles estão tão ocupados lendo as escrituras, Talmud, Torá. Poderia ser verdade que é isso que está acontecendo hoje? Eles vão a universidades teológicas para estudar a palavra, ter um mestrado, ocupados com a palavra na sua igreja, mas Deus veio na nuvem, Deus enviou seus servos para dizer, arrependam-se, o Messias está vindo. Poderia ser verdade que eles estão lendo a palavra de Deus, mas não podem ouvir a Deus? É isso que estava acontecendo aqui em Isaías capítulo 1. E este é o pano de fundo, o contexto dentro do qual o Senhor está chamando vocês também para vocês irem trazer essa correção para a igreja. Eu os abençoo eternamente com a eternidade, avivamento e boa saúde e provisão. Eu coloco 24 cestas diante de vocês hoje. Abençoo os seus filhos, abençoo os seus trabalhos, sua região, abençoo suas igrejas e a sua eternidade no glorioso reino de Deus, no reino do meu Deus, no poderoso nome de Jesus. Eu selei vocês hoje aqui no reino de Deus. Obrigado.